Deus, porque uma coisa eu tenho experimentado e tenho conhecido, que Deus é bom. Amém? Deus é bom, querido, Ele continua sendo bom, apesar de mim, apesar de você, apesar dos nossos erros, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas prioridades, que quase sempre não são o Senhor, mas Ele continua sendo bom na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus. Você está na CAF Brasil, amém? Glória a Deus. Domingo aqui, a gente teve um culto muito legal, né? A gente teve um culto de manhã, tinha um ambiente diferente. Uns amigos meus de São Paulo, eles diriam que tinha uma energia diferente aqui, mas tinha algo de legal aqui, né? Tinha uma atmosfera gostosa, algo que eu creio que foi gerado no nosso coração, algo que Deus gerou em nós para trazer para aquele culto doido de domingo, né? Eu não consegui nem terminar a mensagem e eu quero continuar a mensagem que eu estava ministrando. Na verdade, você que não estava aqui, eu estava ministrando a respeito das 3 parábolas que Jesus as 3 parábolas que Jesus propôs, né? Então ele contou 3 parábolas ali em Lucas 15:3, eu não vou ler todas, né? É aquela parábola das 99 ovelhas, que o Senhor deixa as 99, o pastor deixa as 99 para buscar uma que está perdida, e aí ele fala da alegria, do arrependimento, de quando um pecador se arrepende, né? E também propõe a parábola da mulher que, tendo 3 dracmas e perdendo uma, e qual é a mulher que não vai acender trazendo para a nossa realidade, não vai acender as luzes, não vai limpar a casa, buscar com diligência até encontrar. E depois também, no mesmo texto, ele fala do filho pródigo. E aí nós falamos de 3 atitudes para se conquistar o que se perdeu. E na verdade, querido, muita coisa a gente vai perdendo na caminhada mesmo, é ou não é? A gente vai perdendo, algumas coisas vão ficando, pessoas vão ficando. Eu estava falando hoje com a Gláucia que algumas pessoas, irmão, quer ver, sabe quando você está em casa e aquele parente fala assim, estou indo aí passar férias, aí ele vem e passa um tempo contigo. Às vezes é muito legal o período que ele passa, às vezes é legal no começo, mas no fim não é muito legal, mas ele vai embora. Mas os irmãos permanecem na casa, amém ou não? Os filhos não vão embora, os filhos ficam. E assim também é a igreja do Senhor. Eu estava falando, caramba, Senhor, quantas pessoas, né? Em todo, não é só aqui não, querido, isso não é prerrogativa nossa, não. As pessoas hoje, por exemplo, as pessoas não sabem ouvir, como é que eu vou dizer? Que eu chamar atenção, eu nem chamo atenção. Eu chamo atenção? Não, né? Uma correção com amor. As pessoas não estão suportando nenhuma observação mais. Nem observação. Se fizer uma observação, a pessoa, e é comigo. Epa! É comigo, vou embora. Então, meu irmão, o que eu estou falando aqui de perda, eu não estou falando desse tipo de perda, né? Eu estou falando de perdas que são substanciais na nossa vida, coisas que a gente precisa. Eu falei de que a mulher coloca a casa em ordem, né? Eu falei de que isso é importante, a ordem, que o Senhor trabalha na organização. E aí eu parei até essa questão, o segundo ponto, que era o varrer a casa, né? Colocar a casa em ordem. E aí eu quero falar o terceiro e último ponto, e eu ainda tenho mais algumas coisas para falar. Diga assim, buscar com diligência.
Sabe, queridos, buscar com diligência é você dar um nível de prioridade maior do que normalmente você daria para determinada coisa. Deus abre portas, amém? Sim ou não? Abre portas, mas Deus também fecha portas. Algumas portas já foram fechadas na minha vida, e eu busquei diligentemente abrir ou tentar abrir aquelas portas ou reabrir aquelas portas, e eu não consegui, querido, porque a porta que Deus abre, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Entenda isso, querido. Entenda isso. Agora, por que isso? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor na tua vida, Ele é o Senhor na minha vida. É Ele que abre portas. Por exemplo, a pastora não está aqui hoje, ela está fazendo aquele curso lá no tal do Poço, cidade chamada Poço Fundo. É longe o lugar. E tadinha da minha mulher, quando ela chegou para subir a serra para Itajubá, já 120 quilômetros de casa, a serra estava interditada. E ela me ligou: amor, o que eu faço? Por onde eu vou? Eu só conheço esse caminho. Eu falei: eu também. Falei: GPS, irmã. Só que ela não conseguiu botar o GPS que está lá, só apertar lá. E aí ela... Falei: não, vai perguntando que você vai encontrar o caminho, tadinha. Foi chegar na casa da minha sogra 4h pouca da tarde, né? E ela ficou o dia inteiro viajando. E às vezes a gente é assim, querido. Você planeja uma coisa e você está indo numa rota, você está indo em uma direção que você até conhece, você sabe o final, você sabe aonde você quer chegar, e de repente algo que é independente da tua vontade diz assim: não dá para ir, por aqui não dá, você vai ter que encontrar um outro caminho. Queridos, só existe um lugar que não tem atalho para você ir: é a eternidade. Não tem atalho, só tem um caminho, e o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Não tem atalho. Para ir para minha sogra tinha 300 caminhos, dava para ir por Campos de Jordão, é mais longe, mas é mais bonito também. Dava para ir por Campos de Jordão, dava para ir para aquela estradinha que nós pegamos, tá vendo? A gente sabia, né? Eu pensei naquela, porque... Então, assim, sabe, queridos? Existem muitos caminhos. Existem caminhos que não estão registrados. Nós passamos por caminhos que não estão registrados, nem GPS, você procura, não está. Aí você abre, e parece que tem alguma coisa ali, mas não está registrado como um caminho. E é um caminho, pessoas moram, pessoas vivem ali, pessoas habitam, tem até igreja. Sabe, queridos, e a gente precisa entender as coordenadas que Deus vai nos dando nessa caminhada. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor com diligência. Na verdade, a gente tem alguma disposição para buscar o Senhor quando o assunto é bênção, né? Quando o assunto é bênção, amigo, meu amigo, minha amiga, a gente busca o Senhor com uma força. Eu preciso daquele emprego, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ficar noivo daquela menina, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou... Não é nenhuma direta, não tem nenhuma direta aqui. Mas isso acontece às vezes. A pessoa olha para alguma coisa e começa a buscar o Senhor por aquilo. A questão é que tem gente que não está pronto para receber aquilo que está procurando em Deus.
A gente está cansado de saber. Pede dinheiro, aí ganha muito dinheiro, aí começa a querer ir para Búzios, Angra dos Reis, quer ir gastar o dinheiro em lugares bacanas. E esquece que quem abençoou foi o Senhor com um propósito. Tudo, queridos, que dá para acontecer na minha vida, eu começo a perguntar, mas qual a finalidade disso? Qual é a finalidade disso? Qual é a razão disso? O problema é que a gente vai aceitando as coisas sem perguntar, sem ser diligente. Sabe, amados, você pode prestar atenção, alguns fatores, eles vão meio que evidenciar de como será a tua vitória. Hoje não é a quarta da vitória, mas alguns fatores vão evidenciar como vai ser a tua vitória. Alguns sinais, na mesma medida que volta eu para a estrada, quando você está indo por uma estrada, quando você vai para alguma estrada onde você não conhece o caminho, alguém me ajuda aí. Por exemplo, como nós, que estávamos naquele dia, teve lugar que a gente teve que perguntar, né? Porque a gente não sabia para onde ir. Então tem hora que você tem que, sabe, algumas coisas elas mostram onde é o caminho. É como uma estrada que tem uma placa. É como uma estrada que está marcando, você tem que ir por aqui. Você precisa orar. Um amém. Você precisa buscar o Senhor. Eu estou falando para mim também, querido. Eu também preciso buscar mais o Senhor. Estou buscando nada não, querida, que quanto mais você busca, mais você vê que precisa dEle. É que nós vivemos numa economia onde, outro dia eu estava conversando isso com a pastora. A gente estava falando sobre isso. Quando a gente decidiu casar, então eu estava conversando com ela, e aí a gente lembrou no início do nosso relacionamento, os planos que a gente faz. Fala a verdade, vocês dois estão fazendo um monte de plano, estão ou não estão? Faz um monte de plano, e é legal, tem que fazer mesmo. Porque se você não faz plano nenhum, sabe onde você vai chegar? A lugar nenhum. Nós fizemos um monte de plano. Nós vamos morar fora do Brasil, nós vamos isso, nós vamos, e Deus ficava olhando. E Deus ficava, não é, vai mesmo? Vamos ver se vai. Porque quando você entrega, e a gente não te entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, porque quando você entrega, você faz os planos, só dá um conselho para vocês, façam os planos, mas fala, Senhor, eu quero fazer isso, mas o Senhor quer fazer isso? A gente quer fazer isso. Porque se aquilo que você está sonhando não é o plano de Deus para a sua vida, quando você chama Ele para o negócio, sabe o que Ele faz? Ele fecha aquela porta e abre um portão enorme. E põe seta. Escrito, é aqui, é aqui. E a gente fica esmurrando aquela portinha, abre, aí tem uma porta enorme. Com um monte de luz escrito, é aqui, só que a gente só consegue ficar virado para lá, e nem aquela luz piscando chama mais a nossa atenção, porque a gente está tão focado naquilo ali. E aí a gente criou muitos planos, a gente sonhou muito, e aí vem a maturidade, não é velhice não, viu? É experiência. 54 anos, se eu não tiver experiência, eu estava dentro d'água, né? Estava ruim, né? E aí a experiência mostra para a gente que todas as coisas passam. Todas as coisas passam. Tudo passa na nossa vida, querido. A roupa que é moda hoje, amanhã não é mais.
O carro, às vezes eu fico olhando isso, às vezes eu olho um carro quando lança, e fico pensando, daqui uns 6 anos eu vou começar a ver esse carro todo amassado, carro desse todo enferrujado. E é assim, eu já falei isso, aí às vezes eu olho passar um carro assim que já foi o carro da moda, que a gente até desejou, aí você olha, está assim com o para-choque amarrado, todo velho, já todo ruim. Essas coisas passam. O que não pode, querido, é você deixar de sonhar. Por isso que você precisa ter sonhos novos. É por isso que o mercado, o consumidor, ele está sempre entregando uma coisa nova, que é para você não deixar de sonhar com algo novo. Você só não pode deixar se contaminar com isso. E aí, eu e a pastora, a gente estava pensando, conversando, que às vezes a gente fica deitado e para o casal, o leito é um negócio tremendo, né? Aí a gente conversando, ela estava falando, amor, quantos planos a gente já fez, né? Falei, pois é, e estamos cheios de plano de novo, cheio de projeto de novo, cheio de coisa que a gente nem imaginou, só que agora a gente mudou o foco, a gente parou de olhar para aquela portinha que se fechou e a gente percebeu que tinha alguma coisa chamando a nossa atenção atrás e que a gente precisava mudar nosso foco, olhar para outras coisas, que é o que Deus quer que a gente faça muitas das vezes na nossa vida. Ele quer chamar a nossa atenção para outras coisas. Alguém diga amém. Sabe, irmãos, e eu volto a falar que alguns fatores evidenciam como será a nossa vitória, mas em contrapartida, existem situações e principalmente pessoas que isso é tremendo, que ela funciona como uma... Estou até preocupado de falar essa palavra aqui. Aquele negócio antigo que tinha assim, lá no tempo da guerra, em 1000, sei lá quando, que joga... Não sei. Que impulsiona e joga, como um foguete que dispara uma... O foguete não vai para entrar na órbita, ele só vai... Sabe aquele foguete que a gente vê na NASA? Aquele negócio assim, só isso aqui que vai entrar em órbita. Isso aqui tudo é só combustível e motor. Isso tudo de um foguete serve só para impulsionar. Tem gente que é assim. Entra na sua vida para te impulsionar. A minha mulher foi assim, a pastora foi assim na minha vida. Ela entrou na minha vida para me impulsionar, como um instrumento de Deus. Mas aí, queridos, há outras pessoas ou situações que são como âncoras. E eu estou falando isso porque eu me lembrei que eu ia muito para Ilha Grande. Eu ficava numa praia que tem uma comunidade pesqueira muito grande. E tem uma Assembleia de Deus enorme lá. E eu era muito amigo, sou muito amigo do pessoal de lá. Alguns já são pastores. E é legal que quando você sai de barco, e às vezes eu saía com eles para pescar ou fazer alguma coisa, de barco, para fazer turismo, até isso eu fiz, trabalhei com eles lá. Aí eles chegavam, estava de férias, né? Aí eles chegavam e falavam assim, joga o âncora. Eles falam, o âncora, joga o âncora. Aí quando chegava onde eles estavam querendo, aí eu jogava a âncora, ou âncora. E aí eu ficava olhando, ele já desligava o barco continuava indo. Quando a âncora enterrava na areia, até um determinado ponto, o barco dava meio que um tranco. E ali ele parava. Ele até rodava pela maré, para lá e para cá, mas ele não saía daquele perímetro. Cuidado, irmãos. Algumas pessoas são assim, ou querem ser assim na nossa vida. Nos manter dentro de um perímetro, onde pode ser controlado a sua vida, impedindo você, e tem um mar enorme para você navegar, tem um mares
monstruosos, gigantes, profundos, bonitos lugares para você ir, e você fica ali naquele perímetro e não sai dali. Pessoas que são como âncoras. Isso acontece muito. Em todo sentido. Não estou falando que você tem que largar teu marido não, viu, irmã? Não, pode não. Teu marido não é um âncora não, querido. Ele é um remo e você é outro. Vocês têm que remar. Mas lembra que você foi lá e escolheu o remo. Você foi escolher o remo. E esse é um outro problema do ser humano. Por isso que quando a pessoa chega para mim e fala, pastor, tem uma pessoa que foi embora da igreja por causa disso. Nós viemos aqui para o senhor pedir uma opinião pelo nosso noivado. Eu falei, que tipo de opinião? Não, porque a gente precisa da opinião do homem de Deus. Eu falei, olha só, se for para perguntar se deve ou não namorar, esquece. Eu não dou esse tipo de opinião. Isso aprendi com 2 pastores que foram pastores na minha vida. Mas por que não? Eu falei, porque se der certo, você vai dizer que foi Deus. Se der errado, a culpa é minha. Se der errado, a culpa foi aquele pastor. Tem unção nenhuma. E precisa ter unção para isso. Querida, para escolher um homem para ser o teu marido, se ele tiver uma mãe viva, olha como ele cuida da mãe. É o primeiro sinal. Olha como ele cuida da família dele. Como ele cuida da família dele, ele vai cuidar da sua. Se ele não está nem aí para a família dele, ele não vai estar nem aí para você. E o inverso também. Né? Então, queridos, algumas pessoas são assim. Querem te parar, te prender no nível em que elas estão. Veem que você tem potencial para deslanchar, aí começa a querer te segurar. Não vou deixar não. Eu não consigo ir, mas também não vou deixar. Então, meu irmão, não tente se prender a quem Deus não quer que esteja ao seu lado. Não tente permanecer em lugares onde Deus não falou para você ficar. É igual a igreja, irmão. Semana eu estava com os pastores que a gente se autodenomina pastores que oram, né? A gente tem um grupo de pastor que ora. E a gente estava falando isso. Isso não é só daqui da igreja, não. A pessoa chega, pastor, Deus me mostrou. Deus falou comigo, é aqui, é neste lugar. Quantas juras de amor eu já ouvi assim? É aqui, ó, nesta igreja. Deus me colocou. O único que ainda permanece aqui é o que está na cadeira faltando parafuso. Que tem cumprido até hoje. Que ele falou, não, Deus falou para eu ficar aqui, aqui eu estou, aqui eu vou ficar. Engraçado que Deus fala para a pessoa ficar, 3 meses depois Deus fala, não vai embora daqui. Não é que não, eu errei, desculpa, foi mal. Deus errou. Então, meu irmão, as portas que Deus fecha, ou pessoas que Deus arranca da nossa vida, Ele não faz isso porque Ele quer o nosso mal. É por amor a nós. É por amor a nós. Ele não vai arrancar o seu marido, não. Por amor a você, Ele vai deixar aí até que a morte os separe. Sabe, meu irmão, às vezes é complicado, mas a gente precisa entender, Deus vai fazer. Sabe por quê, meu irmão? Tudo é um projeto de Deus. A sua vida é um plano de Deus. Alguém diga amém. Todo projeto de Deus não poderá se limitar à minha humanidade. Todo projeto de Deus não poderá se limitar à sua humanidade. Os projetos de Deus são ilimitados no plano espiritual, porque são a vontade de Deus preparada, pensada, arquitetada para a minha vida, para a sua vida. Projetos de Deus. Todo projeto de Deus, ele está amparado em propósitos. Diga propósitos. Propósitos para a sua vida, propósitos para a sua família, propósitos para a sua caminhada espiritual. Projetos de Deus estão atados, atrelados a propósitos.
propósitos que devem ser, ou teriam que ser, ou ter um efeito motivacional na minha vida e na sua vida. As pessoas desanimam. É que está difícil. Meu irmão, eu tenho dito isso aqui hoje. Isso é abençoado, né? Citou aqui. Se fosse fácil, não era para nós. Fosse fácil, não era para você, meu irmão. É difícil mesmo. É difícil. Meu irmão, a gente precisa entender que para cumprir propósitos de Deus na nossa vida, às vezes isso passa por uma situação dolorosa, complicada, difícil, que a gente não compreende. Imagina, o propósito da salvação para a minha vida e para a sua vida, Jesus teve que ir para a cruz. Propósito de Deus. Sabe, irmão, a gente precisa ir além daquilo que nós somos. E aí a gente precisa parar de nos apoiarmos na nossa humanidade. Não, pastor, é porque, sabe, as coisas. E aí eu volto a falar da minha conversa com a pastora. Sabe, amor, a gente tem que sonhar os sonhos de Deus. A gente tem que entrar na vibe de Jeová. Aquilo que Ele quer para nós. A gente tem um hábito de jogar tudo primeiro que a gente quer. E depois, quando lembra, a gente fala: Senhor, mas deve ter alguma coisa que o Senhor quer fazer também na minha vida. Meu irmão, a gente fica correndo atrás das coisas nesse mundo. É o celular novo, é o computador novo, é o carro mais novo, é o não sei o que, é o não sei o que lá da moda, é a cidade mais. Pra você ter uma ideia, está acontecendo o inverso na cidade grande, sabia? As pessoas estão começando a ir embora da cidade grande. Petrópolis está inchando de gente. Muita gente vindo para cá. Mas não é para ficar aqui no centro, não. Os vales aqui, os matos aqui da cidade, aqui, os cantos da cidade aqui, lugar que você não vê com facilidade. Dificilmente você vai passar de ônibus, vai ver. As zonas estradinhas, às vezes eu andando de bicicleta por aí, eu vejo isso. Eu entro nas estradinhas, você olha, não tem nada, uma estradinha de chão, de repente você vira com um condomínio enorme, cheio de segurança. Teve um sábado que eu estava andando, de repente escutando que barulhão, que eu olho assim, um cara veio um helicóptero pousando. As pessoas estão deixando os centros e estão voltando para o interior. As cidades do interior de São Paulo estão crescendo como nunca. As cidades do interior de Minas estão crescendo como nunca. Em vários lugares. As pessoas estão querendo mais uma vida mais simples. Estão parando de entrar naquela neura de conquistar as coisas. Sabe, irmão, eu não estou querendo desanimar você de conquistar as coisas, não. Você tem que conquistar as coisas, você tem que pensar, você tem que sonhar, você tem que querer ter as coisas. Mas no mesmo desejo que você busca as coisas, você precisa também buscar o Senhor. Precisa buscar o Senhor. Precisa colocar Ele nos teus planos, querido. Houve um tempo da nossa vida, da minha vida, da minha mulher, que a gente ficou tão louco com esse negócio de querer as coisas, que a gente morou. Num período de 4 anos, a gente morou Rio, Minas, São Paulo. Num período de 4 anos. A gente pulou aqui, para ali, para lá. E para onde a gente acabou? Petrópolis, no lugar de onde a gente saiu. Por quê? Porque nós entendemos que o lugar que Deus queria nos colocar era aqui. O plano de Deus para a nossa vida era aqui. Para poder estar com você, amém? Para poder ser o teu pastor. Cheio de problema, cheio de dificuldade. Humano.
Maluco, mas... Lê comigo aí, 1 Pedro. A gente já está caminhando. Vamos começar a pregar então. Caminhando para pregar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Sabe, irmãos, a gente tem o hábito de jogar tudo na conta de Deus, né? Já viu isso? Eu estou vivendo uma situação na minha vida, não dentro da igreja, mas na minha vida particular, com uma pessoa que ela se diz da fé também, mas agindo de forma não muito lícita. Ela, não, porque eu vou pedir para o Senhor me ajudar a resolver. Não, irmão, isso aí é humano, isso aí não é o Senhor, isso aí é humano. Não adianta você ficar jogando tudo para Deus. Se você tem um compromisso para honrar, a pessoa vai lá na tua porta, já não era nem para a pessoa ter que estar aí na tua porta, a pessoa vai lá na tua porta e diz, não, sabe o que é? Que eu sou sozinho no mundo, que eu não sei o quê. Não, mas peraí, mas olha o que você está fazendo. Não, mas é que Deus vai, Deus vai te pegar, hein? Falei, amém, estou doido para me pegar, que eu sei que da mão do Senhor ninguém escapa. Eu não tenho medo de Deus não, querido. Sabe, irmão, a gente tem essa mania de jogar tudo para a conta de Deus, é tudo para a conta de Deus. Existem coisas que são para Deus, mas existem coisas que cabe a mim e você fazer, cabe a mim e você realizar. Sou eu e você que precisamos arregaçar a manguinha e ir à luta. Deus não vai mandar anjo para pagar suas contas. Quando eu fiquei desempregado, quando a minha empresa quebrou, eu fui em todos os fornecedores. Falei, quebrei. E aí eu tinha recebido alguns cheques e tal, aí um devia 2.000, eu falei, cara, eu tenho um cheque de R$800 para a semana que vem. Pô, me dá aqui. Quebrei, sabe? Sempre fui honesto contigo desde que comecei a negociar com você. Quebrei. Fui no outro, quero saber. Falei, então, deixa eu ir para o outro, que ainda tem alguma coisinha aqui, deixa eu acertar com o outro. Mas fui honesto. Tanto que eu fui numa pessoa que ela falou assim, eu sei que um dia você vai se levantar e vai poder pagar, vou guardar isso aqui. E eu já fui procurá-la. Só que é onde era a empresa dela, agora tem um viaduto. Falei, meu Deus, como é que eu vou achar a mulher agora? Eu tentei achar, parece que eles mudaram, foram para Goiânia. Sabe, queridos, não dá para ficar jogando. Não, se Deus quiser, vamos orar que Deus te paga. Não, Deus lhe paga, irmão. Não é assim não. 1 Pedro 2:1, achou aí, amém? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para quê, irmão? Diga bem alto, salvação. Se é que já aprovaste que o Senhor é bom. Olha o que o apóstolo faz. Porque, meu irmão, uma coisa é ficar falando de Deus, outra coisa é provar de Deus. Porque quando você prova de Deus, você tem a sua vida mudada. Os seus hábitos mudam, os seus direcionamentos mudam, a sua paz interior é completamente mudada. Ela não está ligada ao que está acontecendo no entorno, ela está ligada ao que está por dentro. Se é que já provaste que o Senhor é bom. E aí ele começa a puxar a orelha. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio. Que tipo de sacerdócio, irmão? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais.
mas que sejam aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: e eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, você crê, diga amém. Então, se você crê, isso é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra, como a principal de esquina, como a pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, diga eu, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Agora olha para quê? Leia aí junto, irmão. Lê de novo essa parte. Para quê? É para isso. Essa é a razão. Esta é a razão de existir a igreja. A igreja não existe para você ficar rico, irmão. A igreja não vai fazer você ficar rico. Puxa vida, não vai. Se tem alguém falando isso, querido, mete o pé. Igreja não está escrito na Bíblia que vai fazer você ficar rico. Não confunda texto, não isole texto da Bíblia. Eu vou comer o melhor dessa terra. Na minha mesa não tem faltado nada. Você tomou café hoje, irmão? Você almoçou hoje? Amém, querido? Amém? Glória a Deus, você está comendo o melhor dessa terra, porque tem muita gente aqui e milhões de pessoas no mundo que hoje não fizeram uma refeição. Olha como você é abençoado. Você vai chegar em casa, vai ter aquela comidinha que sobrou do almoço, fala a verdade. Que feijãozinho, Daniel? Jesus. Aquela comidinha que sobrou, faz aquele mexidão, pega, joga 2 olhudão ali dentro, fica lindo. Roscovo está na época da Copa. Restaurante, amigo. Mas se foi restaurante é porque ontem não faltou e o Senhor proveu para hoje. E isso é bíblico, sabia, irmão? Às vezes a gente joga a comida fora. Meu irmão, a pastora fica louca lá em casa. Se ela vê alguém chegar lá em casa, comer um pouquinho, deixar metade da comida para jogar fora, ela fala: você não vai comer isso não? Sério? Comida é sagrada, não pode. Lá em casa, se eu deixo a comida um pouquinho, eu tenho essa mania. Ela separa a comida, põe numa coisinha, põe na geladeira, põe aquele filmezinho por cima, depois você esquenta, tá? Já viajou e deixou as recomendações. Tem carne que sobrou, tem isso. Se não for comer, põe no congelador. Porque, meu irmão, quando houve o milagre da multiplicação dos cestos, o que aconteceu no final? Sobrou pão e peixe. Sobraram quantos cestos, querido? 12 cestos. 12 cestos sobraram. O Senhor falou assim: não desperdiça nada. Não desperdiça nada. Mas nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, querido. Você já andou em trevas, querido? Eu já. Meu Deus. E aí ele me chamou para a sua maravilhosa luz. Alguém diga amém. Vós que outroras nem era, olha como é que ele bate pesado. Numa outra hora você nem povo era. Agora sois de Deus. Ele está falando, você nem era povo, mas aí no 9 ele está falando, agora vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Você tem até uma nação, diga glória a Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado, porque a misericórdia de Deus te alcançou.
A misericórdia de Deus te alcançou, irmão. Então, detalhe, a misericórdia dele não tem prazo de validade. A misericórdia dele não é limitada. A misericórdia dele dura para sempre. Ele é um Deus misericordioso. E quanto mais misericórdia sai dele, mais misericórdia ele tem. Porque se não fosse assim, irmãos, hoje ele teria consumido a minha vida e a sua. Pelo meu erro, pelo teu erro, por aquilo que não fizemos. Como assim como eu sei que talvez você possa ter errado, que eu não quero te julgar. Porque você foi adquirido para anunciar a grandeza daquele que te chamou das trevas. Você anunciou alguma coisa hoje, querido? Não? Então é a misericórdia dele sobre a sua vida. Sabendo que haverá um despertamento na minha vida e na sua vida. E eu volto a insistir, queridos. As igrejas cada vez mais suntuosas, cada vez mais querendo prender você lá dentro da igreja. Quando na verdade nós somos chamados para ir lá para fora, a anunciar as grandezas desse Deus maravilhoso. É por isso que não tem 2.000 pessoas aqui. Eu não estou falando que vai ficar rico, eu não estou falando que você vai arrumar um casamento, nem que você vai parar de sofrer. Vai ter dor? Vai. Mas eis que estarei contigo todos os dias. Eu sou o bálsamo. Vai ter luta? Vai. Mas Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Então você vai vencer as lutas, irmão. Vai vencer as lutas. Esse versículo 7, quando ele fala da pedra fundamental, nas antigas, arquitetura antiga, lá do tempo de Jesus, eles usavam, da região dele, eles usavam uma pedra, eles começavam a construir através de uma pedra que era cortada, e ela era cortada em 90 graus, e ela tinha um dente mais ou menos assim, como está aqui no meu dedo, assim, para encaixar na pedra de baixo, e ela era colocada meio que embaixo, era meio que o alicerce do negócio. Em cada canto, nos 4 cantos, tinha uma pedra angular, que ela era cortada mais comprida para um lado e para o outro, para ela dar equilíbrio e balanço na construção. Então, para nós fica meio esquisito, pedra angular, mas o significado de pedra angular é exatamente isso. E uma construção daquele tempo sem pedra angular, ela não suportaria por muitos anos. E aí você já entendeu o final da mensagem. Por que tem gente que você já viu nos púlpitos, pregando, ministrando, cantando, e hoje estão nos bares da vida, caíram no ostracismo, sumiram, eram da mídia, tinham programas, megas igrejas, sumiu tudo. Por quê? Porque a sua construção não tem a pedra angular. É igual uma casa que você vai construir, amigo. A casa que ficou para você de herança, você consegue colocar outra em cima? Por quê? Não tem estrutura. Meu irmão, você precisa ter estrutura para construir coisas a partir de você. Amém ou não? Você precisa ser suficiente para construir coisas a partir de você. Na sua casa, para os seus filhos. Os filhos, querido, vão precisar das suas estruturas. Eu vou te falar, o meu pai, como eu tenho dito, já morreu, não posso falar. Meu pai não tinha estrutura emocional nenhuma. Me ensinou muitas coisas,
mas emocionalmente ele não sabia lidar com o problema. Meu irmão, problema é uma coisa que você precisa saber lidar com ele, porque todos os dias algum tipo de problema se apresenta na sua vida. O único que não tem problema no seu trabalho aqui é o Tiago e a Duda. Nenhum. Trabalhar com dentista, misericórdia. Morar com dentista é pior ainda. Brincadeira, amor. Sabe, queridos? Pensa quantos problemas você não tem por dia, Tiago. Meu irmão, quantos problemas você não tem por dia? Então você precisa aprender. Sabe, os seus filhos vão ficar olhando para você, preste atenção nisso. Os seus filhos vão ficar olhando para você para aprender como que resolve as coisas. Assim como os animais. E aí eu estava lá vendo meu programa de animais dessa semana, para me distrair. Eu estava vendo as ursas, que depois de 2 meses tiram os filhos, saem com os filhotes, e elas já sabem direitinho, quando eles já estão comendo, aonde tem a migração do que a gente come sashimi, salmão. Eu sempre lembro dele enroladinho com arroz, né, em cima, delícia. Cruzinho, né? Aí ela leva os filhotes e fica na beira do rio, esperando. E os filhotes, inexperientes, já quer pular, como criança, quer pular, quer fazer bagunça, e ela fica tentando botando eles para trás e esperando, e ela fica olhando. Aí um fica em pé, né, que o urso fica em pé, só nas patas de trás, né, olhando, porque ele nunca tinha visto aquilo, e ela olha para ele tipo, calma. Aí ele abaixa e ela fica ali. Aí quando eles começam a subir, um já começa a pular, não é a hora, é o momento, tem um momento que a maré baixa, o rio abaixa, e aí fica fácil de pegar. Ela vai, aí então ela pega um e joga para ele. E ela vai fazendo isso. Aí na hora que ele quer comer mais, quer dizer, ela quebra um pedaço e joga para eles. Na hora que eles querem comer mais, ela levanta o dela e não dá. Para quê? Eles já viram como que pega, para ele ir lá pegar. O seu filho é como um filhotinho de urso. Ele está olhando para você, querido. Como é que você resolve a questão da alimentação? Como é que você resolve o problema se porventura os salmões não vierem subir? Como é que vai dar de comer? Vai buscar em qual fonte? Quando tem um problema, como é que se resolve? Sabe, amados? E da mesma forma que os nossos filhos naturais se espelham em nós, as pessoas aí fora querem se espelhar em nós também. Mas o grande problema é que os testemunhos de hoje são terríveis. Mas diga assim, eu vou fazer a diferença. É para isso que Deus nos chamou, querido. Para fazer a diferença. Viver os planos de Deus para fazermos a diferença sobre essa terra. É isso que Deus quer de mim e de você. E buscar ter santidade. Poxa, pastor, difícil, hein? Não é fácil não, querido. Se alguém está ensinando evangelho de facilidade, não é o evangelho de Cristo. Porque ele falou que para a salvação a porta é o que, irmão? E é com luta, com esforço, que o justo alcança a salvação. Não é fácil. Mas diga assim, eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. Você vai vencer, meu irmão. Nós vamos ensinar os nossos filhotinhos tudo a pescar salmão. Amém? Vocês vão ensinar os ursinhos lá a pescar salmão. A gente vai ensinar. Sabe, querido, nós vamos ensinar. Nós precisamos ter a palavra viva, ardendo dentro de nós, para ensinarmos para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta, irmãos. Não adianta você só, por exemplo, ir para uma pessoa na madrugada e levar só uma comida para ele.
Isso você vai resolver um problema momentâneo. Você precisa levar uma solução definitiva. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Para aqueles que puderam vir. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão na faculdade, estudando, trabalhando, que não puderam estar aqui. E tem misericórdia daqueles que poderiam estar e resolveram não vir. Que nós possamos entender que a nossa prioridade sempre tem que ser o Senhor. Tu és a prioridade na nossa vida. E nós te amamos, Senhor, te desejamos, Senhor, e te colocamos, Senhor, em primeiro lugar nas nossas vidas. E te pedimos que o Senhor nunca deixe de estar conosco, que a tua presença nunca se afaste de nós, que os teus planos e os teus propósitos sejam estabelecidos e que eu possa entender, olhar, ó Deus, quando o Senhor chamar a minha atenção e entender que o Senhor está me direcionando para algo novo e que eu não continue insistindo no velho, na porta que foi fechada, porque há algo muito maior, algo muito melhor, muito mais esplendoroso da parte do Senhor para as nossas vidas. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, e que teu poder se manifeste todos os dias na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém? Vale um glória a Deus? Vale um aplauso aí para o Senhor?